Sem sombra de dúvida, esses são os livros que mais mudaram a minha vida. Mesmo dentro do ponto de vista de relacionamento com as pessoas, de ganhar mais dinheiro, de conseguir manipular determinados momentos e o melhor, tomar melhores decisões no presente e você moldando o seu futuro. E esses livros me ajudaram muito, bem na época quando eu saí da CLT e comecei a empreender dentro do mercado, que foi ali na época de 2019. Então esses livros me ajudaram demais e hoje, para vocês terem noção, eu até falo com meu irmão para ele ler, eu dou o livro para ele de presente, porque hoje eu tenho 28 anos de idade. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu vou fazer 29. E eu sempre falo com meu irmão, eu sempre falo com algumas outras pessoas. Se eu tivesse começado a ler livros na época da minha adolescência, eu não teria passado metade dos problemas que eu passei, principalmente com pessoas. Então esses livros que eu vou te mostrar aqui, 90%, 100% deles aqui, posso dizer que é da área da autoajuda, desenvolvimento pessoal, mas eu também leio livros clássicos, né? Eu tenho uns aqui da Companhia das Letras, né? Tenho literatura russa, enfim. Eu também leio esse tipo de livro que em 2026, eu estou lendo bastante, tá, pessoal? Livros de literatura clássica inglesa, moderna, contemporânea, eles têm me ajudado demais, só que o que eu vou apresentar aqui são livros que realmente, assim, transformaram a minha carreira até aqui. Aí quem sabe, né, se esse vídeo aqui ele chegar a bastante pessoas, e as pessoas começarem a gostar e deixar um like, eu começo a falar dos livros que eu estou lendo atualmente, né, o que eu li em 2024, o que eu li em 2025, que realmente transformou também a minha visão de mundo, tá? Então é isso aí, eu vou falar aqui quais são os livros, tá? Que eles estão todos aqui já, eu vou falar sobre cada um deles. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Mike Miguel, sou especialista em tráfego e sou diretor de marketing aqui da minha empresa. Eu tenho uma assessoria de marketing digital, fechou? Então vamos lá. Eu estava pensando em colocar do primeiro até o último, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu vou começar do final para o primeiro, porque eu tenho o primeiro livro que mais mudou a minha vida, assim, que foi esse daqui que eu tô vendo, o primeiro, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, mas eu vou aqui do final para o começo. Então vamos começar aqui com o oitavo livro, que é do Tiago Brunet, especialista em pessoas. Esse livro aqui foi um tipo de livro que fez eu me reconectar novamente com Jesus Cristo, né? A minha espiritualidade ela é livre, né? Eu sou apaixonado e fascinado por religiões, só que como eu cresci numa família católica, e meu pai e minha mãe eles eram bem dogmáticos ali na época, e eu acabei me afastando, né, por vários motivos. Mas esse livro aqui, principalmente o Tiago Brunet, foi uma das pessoas assim que fizeram eu voltar meu contato com Jesus Cristo e me tirou todas aquelas crenças que eu tinha a respeito do catolicismo, né? A respeito do cristianismo, perdão, a respeito do cristianismo. Por mais que eu não siga, hoje esse livro aqui, ele me ajudou muito a entender quais são os ciclos de pessoas que eu tenho na minha vida e como aprender a categorizar conversas. Ele também reflete muito isso na história de Jesus Cristo, que segundo Tiago Brunet, Jesus Cristo foi o maior especialista em pessoas, porque ele era um cara perfeito, né, sem pecado algum, né, veio aí ungido por Deus, e mesmo assim ele sofreu perseguição, traição, julgaram ele, traíram ele, enfim, aconteceu muita coisa e mesmo assim ele conseguiu lidar com todo tipo de gente. Então esse livro aqui ele vai te preparar para a realidade. Foi num momento que eu estava precisando demais, principalmente porque eu acabei me apegando a alguns ciclos de pessoas, né, de grupos de pessoas que são colegas meus aí, então isso me ajudou também a desapegar bastante, entendeu? Sétimo livro, isso aqui é o livro da... Como é que se pronuncia o nome dessa mulher, pelo amor de Deus? Rhonda Briner. Nem sei como se pronuncia, que é a mesma autora do livro O Segredo, tá? Então eu acabei lendo esse livro aqui, A Magia. Esse livro aqui foi uma recomendação de uma cliente minha, a Carol, que ela é mentora de lei da atração e reprogramação mental. E ela acabou falando para eu ler este livro aqui, foi bem no momento da minha vida que eu também estava meio desanimado com algumas coisas. E o que esse livro ele trouxe, né? Ele traz muito essa parada da reprogramação mental. Se não me falha a memória, não sei se são, eu ia falar 21, 30, não me lembro, não, acho que são 30 mesmo. Sim, cada dia esse livro ele vai passar um exercício para você. E se você for aplicando esse exercício, você pode ter certeza absoluta. Depois de 30 dias você vai ser outra pessoa. Tenta usar isso aqui de uma forma mais racional possível. De uma forma assim que você vai realmente
desenvolver uma habilidade mental que isso vai fazer com que você tome muitas decisões no presente. Para você ter noção, depois deste livro aqui, às vezes quando eu tô fazendo tal coisa, acontece qualquer coisa, inconscientemente eu falo, gratidão, Deus, gratidão, Deus. Ai, Deus, valeu, valeu. Ai, Deus, obrigado, gratidão. Eu sempre falo isso de uma forma inconsciente, porque já virou hábito. Entendeu? Então, quando você pega isso aqui e reflete para qualquer tipo de estratégia que você queira adotar para a tua vida, isso vai ficar no seu consciente. Isso aqui foi um livro muito bom, cara. Eu não tava com muita fé assim não, mas ele ajuda você a fazer reprogramação mental com o dom da repetição. Então, é muito interessante. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu vou pro sexto livro, que é Hábitos Atômicos. Mano, esse livro aqui tem um livro também, que é o Poder do Hábito, que é esse aqui, o Poder do Hábito, lá do Charles. Esse livro eu achei praticamente uma porcaria, de verdade mesmo, porque comparado a Hábitos Atômicos, esse livro aqui é realmente que fala de hábitos, que eu achei esse livro aqui a puta que... Mano, esse livro aqui é muito foda de verdade, entendeu? Ele faz com que você aprenda não só a desenvolver bons hábitos, mas também ajuda você a ter constância na sua vida. E como fazer isso de uma forma mental, de uma forma também, como é que fala? Na sua própria identidade, na sua essência, tanto também corporal, onde você vai agir, né? Tomar impulso, fazer, né? Ter atitudes. E a parte desse livro aqui que mais me chamou a atenção foi a questão da decisão e da identidade, cara. Né? Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem a vida intelectual ativa, porque eu não falo para as pessoas, eu não leio livro. Eu não gosto de ler livros, eu sou um leitor, eu sou um entusiasta da leitura. Então, a partir do momento que isso sai pela minha boca, eu acabo falando que a leitura faz parte da minha identidade. Entendeu onde eu quero chegar? Eu tenho um primo que ele treina, já vai fazer 10 anos. Ele fala, eu não faço academia, eu sou um treinador. Entendeu? Eu sou um atleta. Então, quando você começa a falar que você é aquilo, isso acaba se tornando parte da sua identidade. Não só falar, né, você assumir essa identidade sua, mas como também fazer. E um pouquinho a cada dia, assim, faz com que você só reforce esse hábito que você está tendo, entendeu? Então, ele fala também um segredo da constância e tudo mais. Esse livro aqui é muito bom mesmo. Que, inclusive, pessoal... por exemplo, esse livro aqui, né? Na época, quando eu comecei a ler literatura clássica, né? Tipo Oscar Wilde, Shakespeare, Mary Shelley, enfim. Quando eu comecei a ler esse tipo de livro e parava de ler, eu percebia que eu ficava com um pouco de fadiga cognitiva. E comecei a ter um certo tipo de pressão. Tipo assim, eu deixava de ler 1 ou 2 dias, e eu acabei ficando mal, porque eu parei de ler. Mas isso é natural. Assim como o músculo que você vai na academia treinar e tudo mais, o seu cérebro também ele é um músculo. E isso faz com que você tenha a consequência de descansar. Mas igual o Hábitos Atômicos fala, não tem problema você descansar. Você vai voltar, o que importa é manter a constância de todo o hábito. Você não é o robô, muito menos eu. Mas é que ele fala o motivo pra você... Mano, esse livro aqui é muito foda, de verdade mesmo. Quando você tem um motivo pra ter constância nas coisas e sem ficar com a mente pesada demais... Hábitos Atômicos vai te ajudar, independente do que seja, tá? Agora, no quarto não. Mano, eu tô meio que perdido aqui nas ideias, né? 8, 7, 6, 5. O quinto livro da minha lista. O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Puta, esse livro aqui, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom de verdade. Por quê? Eu lembro quando eu era mais jovem assim, na época ali da escola... No início da época da faculdade, eu tinha muito medo de falar para as pessoas, o que significa? O que significa aquilo? Porque tem algumas pessoas tão idiotas que elas acabam se achando que elas sabem mais das coisas e às vezes não querem te ensinar, às vezes elas vão te ensinar com um pouco de egocentrismo, porque elas querem saber mais do que você, e é um pecado você não saber das coisas, é um pecado você falar para as pessoas assim, eu não entendi, poderia me explicar? É um pecado, eu achava que era um pecado. Mas esse livro aqui, ele veio quebrar tudo isso porque o maior aprendizado que eu tive desse livro seja para sempre um eterno aprendiz. Quando ele explica que é muito importante você ser um aprendiz, que ele fala sobre o ego interno e o ego externo, você acaba entrando em umas mesas que você jamais iria imaginar. Quando alguém, por exemplo, quando eu vou algumas vezes nos eventos de marketing, eu sempre vejo uma pessoa que tem bastante autoridade no assunto, que é o Bambambam.
esse tipo de pessoa adora falar. Então, a partir do momento que você, tipo assim, eu não sei, por mais que a pessoa venha te humilhar, né, venha diminuir você de alguma forma, e por conta que ela sabe de alguma coisa e tá te explicando, deixa. Não deixa que o ego dessa pessoa fere o seu ego. Fica com o ego parado e tranquilo. Tenta falar com os ouvidos, ou seja, fale com a boca fechada e deixe os ouvidos abertos. Deixa que a pessoa fale dela, que a pessoa fale dela, que a pessoa fale os segredos dela, porque quando você começa a falar com os ouvidos, cara, e seu ego não está debatendo com você, tipo assim, nossa, não deixa ele ser maior do que você, não deixa que ele se ache mais do que você, não, deixa falar, porque você vai acabar adquirindo tanta informação das pessoas que você jamais iria acreditar. Toda vez que você vê alguém que tem autoridade no assunto e gostaria de falar porque a pessoa tá se achando, deixa ela falar. Nunca quebre a linha de raciocínio dela, nunca deixe seu ego falar mais alto. Você não precisa mostrar que você é o sabichão, você não precisa mostrar que você é alguma coisa. Deixa falar, porque quem vai sair ganhando é você. Logicamente ele traz outros conceitos aqui, mas esse daqui é foda, é foda. Bom, quinto livro, mano, esse livro aqui também esse aqui é muito bom. Putz, esse aqui mexeu muito comigo também, cara, que é o Essencialismo, do Greg McKeown. O Essencialismo é um livro que ele basicamente fala de produtividade, tá? Então é um livro aí que ele vem falar muito sobre produtividade, de você focar muito nos seus objetivos, aprender a dizer não e você ser um essencialista, tá? Esse livro, ele mudou minha vida porque eu lembro na época ali da pandemia e tudo mais, quando eu estava empreendendo no marketing digital, na época ainda empreendo, né? Quando eu li esse livro, eu comecei a entender quais eram os planos que eram essenciais para a minha vida. O que eu deveria mirar? E a partir do momento que você fala sim para algumas coisas, você está falando não para outras coisas. Então esse livro é como se você tivesse colocando um óculos na frente dos seus olhos e você consegue enxergar qual que é o caminho que você tem que trilhar. Esse livro aqui ele me dá um pouco de medo, porque quando você lê ele, você fica com um foco tão absurdo que você esquece todo mundo ao seu redor, te juro, cara. É porque na época todo mundo tava entalado em casa, mas assim, eu foquei durante 6 meses seguido. Eu lembro que na época eu tava devorando tanto livro, que este livro me ajudou a parar de ler livro. Ah, Mike, por quê? Porque eu queria só consumir, e aplicar tava ficando ruim. Tava gerando um pouco de obesidade mental. Então esse livro me ajudou a entender, Mike, tenta começar a ler os livros que estão de encontro com a vida e com os problemas que você quer resolver hoje. Então você tem que tomar a decisão. Eu tenho os meus motivos que eu estou lendo literatura clássica hoje. Eu leio bastante. Os livros de autoajuda, eu não julgo eles. Eu ainda leio, mas é muito pouco. Hoje eu estou lendo mais livros técnicos, são livros da minha área de marketing, principalmente literatura clássica, seja inglesa, seja russa, seja contemporânea, moderna. E eu tenho um motivo pelo qual eu estou lendo eles. A partir do momento que eu tenho um motivo na minha cabeça porque das razões ou circunstâncias que eu estou lendo esse livro, eu consigo trazer eles com um propósito maior. Então esse livro fala muito sobre propósito também, entendeu? E você vai aprender muito bem a falar não para as pessoas. Cara, falar não é de longe a melhor estratégia, mas esse livro, ele é foda, cara. Inclusive, eu acredito que deve ser um livro assim, que tem que ler pelo menos uma vez ao ano, tá? Ele é tão forte quanto também a única coisa. Eu tenho a única coisa aqui, ela tá aqui. Só que esse livro é muito foda também, de produtividade. Ele é muito bom. Só que como esse livro ele veio primeiro, ele teve uma forte mudança na minha vida. E eu comecei a ter resultados mais rápido. O que eu fazia em um ano, eu teria resultado em 3, 4 meses, que é o que foi que aconteceu. Esse livro aqui ele foi muito bom, tá? Só cuidado pra você também não se isolar muito assim, tá? Que a gente pode conversar sobre isso também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o sexto livro, esse livro também... Putz, mano, Cara, mas é foda esses livros, velho, de verdade mesmo, ó. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, foi um dos livros que mais mudaram a minha vida. Eu lembro a sensação de ter lido esse livro e o tanto de transformação que ele me causou. E é o livro que eu mais dou de presente pros meus amigos, já dei de presente pro meu irmão também, pros meus irmãos. Tipo assim, é um livro assim que realmente é quase uma obrigação de você ler ele. Porque, por exemplo, você não acredita em máquina do tempo, né? E se eu provar para você que ela existe? Você sabia que a máquina do tempo, ela existe, ela está na sua mente? A máquina do tempo, ela é uma coisa que os filmes, eles trouxeram, que é você viajar no passado, viajar no futuro. Isso aparece em diversos filmes, até nos Vingadores, né? Então, o que eu quero dizer?
A máquina do tempo, ela existe, ela está na sua mente. Por quê? A nossa mente é atemporal, mas o nosso corpo não. Então, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de viver o passado, o presente e o futuro. E esse livro ele vem mostrar pra gente qual que é o problema de você ter excesso de futuro e excesso do passado. E a única coisa que você tem que ter excesso é do presente. Por isso que o nome é um presente, porque é um presente, é uma dádiva que Deus te deu para você viver todos os dias. Eu lembro na época, né, quando eu era assim mais jovem, assim, com 18, 19 anos, eu sou de São Paulo, capital, né, e eu sou uma pessoa, querendo ou não, por mais que eu sou uma pessoa bem prendada na vida, eu sou ativo intelectualmente falando, sou mentor também de algumas pessoas, eu também sou uma pessoa alternativa, né, não nasci no interior de nenhum estado, e em São Paulo, para quem sabe muito bem, aqui as pessoas mais alternativas, underground, elas são mais, não são conservadores, então a maioria tem tatuagem, piercing, largador, enfim, né, então eu já saí para muitos shows de eventos, já participei de carnavais, né, com meus amigos, eu tenho muitos amigos prósperos também, eles têm bons empregos, têm pós-graduação, cada um seguia uma vida, mas eles também têm esses momentos assim de loucura, enfim. Eu lembro que quando eu bebia bastante, na época, né, que eu não tinha muito controle, né, acredito que todo jovem já passou por isso. Eu lembro quando eu bebia bastante, eu ia pro banheiro químico, né, ou ia pro banheiro, né, fazer minhas necessidades, eu ficava tão assim, meio louco assim no banheiro, que isso fez com que eu me imaginasse em muitos futuros do qual eu era o protagonista. Então, toda vez que eu ia no banheiro, que aí você fecha a porta, só tá você e seus pensamentos, você, que você tá bem louco assim, então você começa a falar sozinho, às vezes você olha pro espelho e começa a falar sozinho, você começa a se imaginar em outras realidades, entendeu? Isso não é coisa de esquizofrênico, é a sua mente, principalmente aquelas mentes que são ansiosas. Você começa a pensar demais, não só quando você tá às vezes louco assim num rolê, enfim, você tá meio, né, meio doidinho assim, meio bêbado, mas também isso também acontece na vida de algumas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela tem muito desvaneios também. Quando eu dei esse livro aqui pra ela até chorou do quanto transformador foi esse livro, porque ele realmente ensina você a viver o agora. Quando você começa a viver o agora, você não fica ansioso muito pelo seu futuro, você não fica se imaginando em outras realidades que você é o protagonista, e também você acaba não tendo mais culpa pelo passado, remorso, né, com o passado, e nem rancor com o passado, porque o futuro ele existe para uma coisa, fazer com que você planeje, fazer com que você pegue plantas do futuro e plante no presente. O passado serve para você aprender com seus erros, aprender a perdoar, é foda, aprender a perdoar. E principalmente o presente serve para você plantar coisas, viver o agora, viver as coisas, viver sua inspiração, comer presente, treinar na academia está no presente, ler está no presente. Quando você começa a desenvolver essa habilidade, você vai perceber que 90% dos seus problemas eles vão embora, de verdade mesmo. E agora, o sétimo livro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E agora, o sétimo livro é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui é foda, meu. É foda. Mais Esperto que o Diabo, ele foi escrito pelo Napoleão Hill. Eu li também Quem Pensa Enriquece. Eu li também outros livros do Napoleão. Eles são bons livros, mas esse aqui me chamou muita atenção. Ainda mais como eu tenho uma espiritualidade meio livre, livre, né? É interessante que esse livro, ele vem trazer... Mas olha como eu fico bonitinho assim, tudo preto, né, tal. Não, mas assim, esse livro ele vem trazer essa questão que no nosso mundo, nós seres humanos temos o nosso planeta Terra, e eu senti que nós temos a gente divide o planeta Terra com mais duas energias, a energia do bem e a energia do mal. Esse livro aqui é o livro mais foda que eu já li em toda a minha vida, viado. Toda a minha vida, de verdade. Eu dei ele também de presente pro meu irmão, ele amou. E esse livro também ajudou o meu irmão a superar o falecimento também da nossa mãe, porque ele ajuda você a ter mais mentalidade. Ele ajuda você não fazer com que a energia do mundo negativa dominasse você, dominasse seus pensamentos e, por consequência, dominar os seus atos. Uma vez ele falou assim que esse livro ajudou muito com ele no dia, no momento de luto, né? E, enfim, é uma coisa meio foda também de eu falar, mas, cara, é incrível como eu sinto que nós, seres humanos, nós não estamos tranquilos na vida, entendeu? Quando eu li esse livro, eu falei assim, porra, mano, a gente não consegue ficar em paz? Ah, mas Mike, você tá com Deus, você tá em paz. Eu entendo, né, mas
Se você é ignorante o suficiente a achar que só Deus é a única entidade que existe no mundo, você tá muito enganado. Deus, aqui, ele fala de Deus, ele fala, tipo assim, imagine um livro onde que tá o bem e o mal. Toda vez que tem bem, ele fala bem, Deus, força do universo, lei da atração, isso. Mal, Lúcifer, diabo, capeta, demônio, força negativa, tudo. Ele coloca, o Napoleão, ele coloca esse livro como se fosse uma coisa só. Quando você começa a perceber que é uma coisa só, você fala, tem uma guerra no mundo que é entre energia bem e mal. E quando você percebe que a energia do bem é Deus, a energia do mal é o diabo, você fala, você tem o direito de escolher. Mas aí tá um problema. Você também é induzido a escolher algumas coisas. Então esse livro, assim, cara, assim, é um livro assim que também me reconectou muito assim com Deus, de realmente você tomar boas decisões no presente, tá? E decisões sempre do bem. Mas ele vai conseguir refletir isso daqui melhor. Esse aqui é um livro assim que, cara, eu acho que isso aqui é uma ameaça contra o sistema. De verdade mesmo, é uma ameaça isso daqui. É uma ameaça. E por último, não menos importante, o meu livro mais favorito da minha vida. Caralho, esse livro aqui é muito foda. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mano, esse livro aqui é o livro mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Eu lembro na época que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, porque eu sou formado em marketing, né? Sou formado em comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa na minha vida. E teve algumas pessoas que eu nunca sabia o que falar. Tem pessoas assim que eu nunca sabia como falar com elas, o que falar com elas. E eu não tô falando de desrespeito apenas com mulher, tá? Tipo assim, eu tô com vergonha de chegar naquela menina que eu tô gostando dela. Não é só isso, mas de uma forma geral. Então assim, quando eu descobri qual que é o segredo de você entrar numa conversa com a pessoa e estender ela, e depois no final sua mente vai estar tranquila, é isso que esse livro aqui ensina. Eu lembro que nessa época, né, eu tinha lido esse livro, foi em dezembro, terminei ele na segunda semana de dezembro, aí eu fui para um festival, tá, né, passar um ano novo, isso aqui foi em 2020, se não me falha a memória, foi em 2020, acho que foi, 2020, foi há 6 anos atrás. Então eu fui para esse festival, passar um ano novo lá, e eu comecei a conversar com todo mundo, mano, Caxias da Cantina, mano, eu cheguei a falar até com o dono da festa, trocando ideia, falei com uma caralhada de pessoas no rolê. Na época, eu tava namorando, até minha ex-namorada falou assim, nossa, como que você tá parecendo político, menino? Você tá conversando com todo mundo, você não era muito assim, você sempre foi meio retraído com algumas coisas. Falei, pois é. Então esse livro acabou com ele. Eu dei esse livro aqui também de presente pra uma amiga minha, que ela era tímida demais, ela não sabia nem como conversar com as pessoas. E isso é ruim, tá? Não se alegra disso. E quando ela leu esse livro, ela se despertou, ela se destravou. Mano, esse livro aqui, ele é tão foda. Você sabia que o Dale Carnegie, ele também foi treinador e professor do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores que a história da humanidade já teve? Pois é, porque esse cara descobriu como... Na verdade, eu acho que esse título, Como Fazer Amigos, eu acho que ele é meio ruinzinho. Na verdade, é como influenciar as pessoas de uma forma positiva, entendeu? Mas que não, você acaba fazendo amigos. Então, tipo assim, você que trabalha na área da comunicação, cara, vai pros eventos de marketing, vai para eventos de empreendedorismo, lê esse livro que você vai sair conversando com todo mundo, tá? Ele vai te desenvolver a sua comunicação. E quando a sua comunicação começar a influenciar as pessoas de uma forma positiva, mesmo você não fazendo esforço, portas se abrirão para você. Fechou? Então, esses são... tá, os 8 livros aqui que mais mudaram a minha vida, tá, da água pro vinho, assim, de verdade. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo. Acho que eu vou até colocar no link da Amazon, tá? Se vocês quiserem também comprar pelo meu link e me ajudar, eu vou ficar muito agradecido, tá? E se você também gostou desse vídeo, comenta aqui, porque como eu tenho o hábito da leitura já vai fazer alguns anos, se vocês quiserem que eu traga determinados livros, assim, mais específicos, né? O meu canal aqui eu falo muito de tráfego, negócios e marketing, né? Então se vocês quiserem que eu traga também livros de marketing, livros de literatura clássica que eu ando assistindo, tá? É só comentar aqui, fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Se inscreva no canal e até mais.